Este vídeo vai exigir um pouco de sua paciência e atenção. Ele reporta sobre o respeito aos princípios legais e a justiça nas decisões administrativas e judiciais. Então, vamos ver este intricado tema. O arbítrio do urubu. No contexto jurídico, a expressão "o arbítrio do urubu" pode ser interpretada como uma referência à liberdade excessiva ou à discricionariedade sem limites, muitas vezes usada para descrever decisões tomadas de forma arbitrária e não fundamentada em critérios claros ou legais. No direito, especialmente no campo do direito administrativo, o princípio da legalidade impõe que todos os atos administrativos sejam pautados pela lei. O uso da expressão "o arbítrio do urubu" pode ser invocado para criticar situações onde autoridades públicas agem de forma caprichosa ou sem justificativa legal, agindo apenas conforme sua vontade pessoal ou arbitrária. Por exemplo, imagine uma situação em que um agente público decide aplicar uma multa severa a um cidadão, não porque a lei assim o determina, mas simplesmente por um motivo pessoal ou pela pressão de terceiros. Nesse caso, poder-se-ia argumentar que tal decisão reflete o arbítrio do urubu, indicando uma ação desprovida de fundamentação legal adequada e baseada apenas na vontade discricionária do agente público. Portanto, o uso dessa expressão no contexto jurídico serve não apenas para denotar um comportamento inadequado ou ilegal, mas também para sublinhar a importância do respeito aos princípios legais e à justiça nas decisões administrativas e judiciais. No âmbito filosófico e jurídico, a expressão "o arbítrio do urubu" evoca reflexões profundas sobre a natureza do poder e da autoridade no contexto das relações sociais e governamentais. Originária de uma metáfora que descreve a ação desmedida e arbitrária, atribuída muitas vezes a decisões tomadas sem base em critérios claros ou em desrespeito aos princípios legais, a imagem do urubu se torna emblemática ao ilustrar a voracidade descontrolada do poder arbitrário. No direito, a arbitrariedade é vista como antiética aos princípios fundamentais da justiça e da igualdade. A ideia de que decisões podem ser tomadas sem a devida fundamentação legal não apenas mina a confiança no sistema jurídico, mas também compromete a proteção dos direitos individuais e coletivos. O princípio da legalidade, pedra angular do Estado de Direito, exige que todo o exercício do poder seja limitado pelos parâmetros estabelecidos pela lei, assegurando que as ações do Estado sejam previsíveis e controláveis. Além disso, a referência ao arbítrio do urubu sugere uma crítica à falta de transparência e accountability nas decisões públicas. Em um Estado democrático, a legitimidade do poder deriva da sua conformidade com a vontade popular e com as normas constitucionais, não podendo ser exercido de maneira despótica ou autocrática. A responsabilidade dos agentes públicos em justificar suas decisões e em agir de acordo com o interesse público é crucial para mitigar os abusos de poder e garantir a equidade no tratamento dos cidadãos. Do ponto de vista filosófico, a expressão também remete à questão mais ampla da liberdade individual e da necessidade de limites éticos e morais no exercício do poder. A metáfora do urubu, como um predador que se alimenta sem controle, ilustra a tendência humana de se deixar levar pela arbitrariedade quando não há freios éticos ou legais que a restringam. A busca por uma sociedade justa e equitativa requer, portanto, não apenas leis claras e aplicáveis, mas também uma cultura de respeito aos direitos fundamentais e à dignidade humana. Assim, ao evocar o arbítrio do urubu em discussões jurídicas e filosóficas, instiga-se uma profunda reflexão sobre os limites do poder, a necessidade de controle institucional e a importância da ética na tomada de decisões públicas. É um lembrete vívido de que a busca pela justiça e pela igualdade requer vigilância constante contra a tentação do arbítrio e a preservação dos princípios que fundamentam o Estado democrático de direito. Além da esfera jurídica e filosófica, a expressão "o arbítrio do urubu" pode ser analisada sob a perspectiva política e social. Ela destaca a fragilidade das instituições quando o poder é exercido de forma discricionária, muitas vezes em detrimento dos direitos individuais e das garantias democráticas. Em regimes autoritários ou em situações de crise institucional, a prevalência do arbítrio pode resultar na supressão das liberdades civis, no enfraquecimento das instituições de controle e na perpetuação de injustiças sociais. A história nos ensina que a luta contra o arbítrio é contínua e permeia todas as sociedades. Desde as revoltas contra monarquias absolutistas até os movimentos contemporâneos por democracia e direitos humanos, a demanda por limites ao poder arbitrário tem sido central para a consolidação de sistemas políticos mais justos e inclusivos. A necessidade de garantir que as decisões governamentais sejam fundamentadas em princípios éticos e legais sólidos é essencial não apenas para a estabilidade social, mas também para o desenvolvimento econômico e o bem-estar coletivo.
Ademais, no contexto globalizado e interconectado do século XXI, a discussão sobre o arbítrio transcende fronteiras nacionais. Organizações internacionais e tratados multilaterais reforçam a importância da governança baseada em leis e do respeito aos direitos humanos universais como pilares fundamentais da ordem internacional. A condenação de práticas arbitrárias em qualquer lugar do mundo não apenas promove a justiça global, mas também fortalece a cooperação internacional e a paz duradoura entre as nações. Portanto, ao refletir sobre o arbítrio do urubu, estamos confrontados com um chamado à vigilância constante e à defesa incansável dos princípios democráticos e dos direitos individuais. É um lembrete de que a luta pela justiça e pela dignidade humana é um compromisso contínuo, que requer a participação ativa de todos os cidadãos na promoção de sociedades mais justas, inclusivas e respeitosas dos direitos fundamentais de cada indivíduo. A ampliação da discussão sobre o arbítrio do urubu também nos leva a considerar o papel dos mecanismos de controle e da accountability nas democracias modernas. Instituições como o judiciário independente, o legislativo atuante e a imprensa livre desempenham um papel crucial na contenção do poder arbitrário, garantindo que as decisões governamentais sejam transparentes, responsáveis e baseadas no interesse público. O fortalecimento dessas instituições não apenas protege os direitos individuais, mas também fortalece a confiança dos cidadãos nas estruturas democráticas de governança. Ademais, a discussão sobre o arbítrio não se restringe apenas ao poder estatal. No contexto empresarial e organizacional, a gestão arbitrária pode resultar em práticas antiéticas, discriminação e abuso de poder dentro das próprias instituições. A promoção de culturas organizacionais que valorizam a transparência, a equidade e o respeito aos direitos dos colaboradores é essencial para construir ambientes de trabalho justos e produtivos. Além disso, a tecnologia e a era digital apresentam novos desafios e dilemas éticos relacionados ao arbítrio. Questões como privacidade de dados, algoritmos discriminatórios e controle digital levantam preocupações significativas sobre o uso responsável do poder por parte das empresas de tecnologia e dos governos. A regulamentação adequada e o desenvolvimento de normas éticas são essenciais para mitigar os riscos associados ao arbítrio digital e garantir que os avanços tecnológicos sejam utilizados para promover o bem comum e a justiça social. Portanto, refletir sobre o arbítrio do urubu nos convida não apenas a examinar as manifestações contemporâneas de poder arbitrário, mas também a fortalecer os fundamentos democráticos, éticos e legais que sustentam nossas sociedades. É um apelo à responsabilidade individual e coletiva na defesa da democracia, da igualdade e dos direitos humanos em todas as suas manifestações, sejam elas políticas, jurídicas, empresariais ou tecnológicas. Portanto, ao considerar profundamente o significado de o arbítrio do urubu, somos desafiados a fortalecer os princípios de justiça, igualdade e respeito aos direitos fundamentais em todas as esferas da vida social, política e econômica. Devemos promover uma cultura de accountability que se refere à obrigação de um indivíduo ou organização de prestar contas de suas atividades, aceitar responsabilidade por elas e divulgar os resultados de maneira transparente. Muitas vezes envolve ser responsável pelos resultados e ser capaz de justificar ações e decisões para as partes interessadas. A responsabilidade é essencial em vários contextos, incluindo governança, negócios, educação e conduta pessoal, pois garante que as entidades cumpram seus compromissos e mantenham a confiança e transparência, onde o poder seja exercido de maneira responsável e em conformidade com os valores democráticos e éticos que sustentam nossas sociedades. A luta contra o arbítrio é uma jornada contínua que requer o engajamento ativo de todos os cidadãos, instituições e governos. Ao resistir ao arbítrio, defendemos não apenas os direitos individuais, mas também o tecido democrático que une nossas comunidades e nações. Em última análise, é através do compromisso com a justiça e com a aplicação equitativa da lei que podemos construir um futuro mais justo, inclusivo e sustentável para todos. Portanto, que a reflexão sobre o arbítrio do urubu nos inspire não apenas a reconhecer suas manifestações em nossas sociedades, mas também a agir com determinação para fortalecer os alicerces de uma ordem legal e moral que promova o bem-estar coletivo e o respeito irrestrito aos direitos humanos. Sem distinção de raça, gênero, religião ou posição social.